Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. A discussão está no ar. Afinal de contas, o vício em games pode ser considerado uma doença? Especialistas afirmam que sim, enquanto muitos adeptos dos jogos eletrônicos torcem o nariz para a ideia. Mas há exemplos de como a diversão pode se transformar num problema. Tinha vez que eu ia pra faculdade 7 horas da manhã, chegava meio-dia e ficava ali no videogame das 2 até as 6. Aí, sei lá, até ia pra academia, eu fazia uma atividade física, meio que pra amenizar a culpa, sabe? Porque depois que a gente passa no tratamento, a gente sabe quando a gente tá fazendo coisa errada, né? No programa de hoje, você vai entender melhor essa questão e vai saber como evitar que a curtição dos jogos digitais se transforme num problema. E tem muito mais no programa de hoje. Você já deve ter ouvido a expressão Indústria 4.0. Nós fomos conhecer de perto uma das primeiras fábricas brasileiras que começa a se enquadrar na categoria. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Viagem super bacana! Fomos conhecer de perto o que realmente significa uma indústria 4.0. Todo mundo sabe que o futuro das fábricas é a automação. Confira agora como funciona uma das plantas mais modernas do Brasil e do mundo. Carros autônomos podem até ser o futuro da indústria automotiva, mas enquanto eles não chegam, as empresas desse ramo já estão investindo bastante em tecnologia para produzir os carros que a gente dirige hoje em dia da maneira mais rápida, simples e segura possível. E esses investimentos não são só em robôs gigantes e máquinas super complicadas, mas em uma série de detalhes que tornam o trabalho de quem produz os automóveis bem mais ligeiro e seguro. A gente foi visitar uma montadora para conhecer de perto todas essas tecnologias. A inovação já começa no treinamento. Usando recursos de realidade virtual, os funcionários conseguem conhecer por dentro todos os detalhes do carro que vão montar sem nem precisar chegar perto dele. Um modelo 3D do carro com todas as peças ajuda os funcionários a se familiarizar com os processos de montagem e também permite que a empresa entenda quais são os pontos mais difíceis e arriscados desse processo. Se em algum momento um operário precisar chegar perto demais de uma máquina perigosa para realizar seu trabalho, ou se ele precisar caminhar longe demais para pegar uma peça, dá para perceber isso nessa simulação. Assim, os gargalos de produtividade podem ser resolvidos antes mesmo de chegar à linha de montagem. O trabalho na linha de montagem às vezes exige que os funcionários passem muito tempo em posições desconfortáveis que podem causar dores musculares. Mas já tem tecnologia para amenizar esse problema. Uma série de exoesqueletos podem ser usados pelos trabalhadores para que eles possam trabalhar mais relaxados nessas posições. Os exoesqueletos dão suporte a determinados conjuntos de músculos. Quem passa o dia inteiro trabalhando com o tronco curvado para frente, por exemplo, pode usar um exoesqueleto que ajude a sustentar o tronco. Ele alivia a musculatura lombar dos operários, o que evita que eles cheguem em casa com dor nas costas. E para quem passa o dia todo em pé, esse outro exoesqueleto dá uma forcinha. Ele se dobra para trás na altura do joelho, permitindo que os operários trabalhem sentados, mesmo quando estiverem em pé. A parte de funilaria é tocada por braços mecânicos grandes que ficam enclausurados enquanto dão forma às partes dos carros. Mas na linha de montagem de motores, robôs e humanos já trabalham lado a lado. Essas máquinas automatizadas são chamadas de robôs colaborativos, porque podem interagir com os trabalhadores humanos sem oferecer riscos a eles. Como eles são muito sensíveis, eles param de funcionar assim que sentem qualquer obstrução.
E a colaboração deles traz um ganho considerável de produtividade. Ele vai colaborando ao longo da linha com o operador. Então, mais de uma pessoa consegue pegar a peça do kit. Então, aqui no nosso exemplo, 3 pessoas conseguem pegar a peça do kit e ir montando ao longo da linha. A gente ganha nisso, que o tempo todo que o operador trabalha, a peça trabalha do lado dele, muito próximo dele, e ganha também no fluxo de logística das peças do fornecedor, que nesse caso é de São Paulo, aqui para Minas Gerais. Segundo o Frois, esse novo funcionário fez uma verdadeira revolução na linha de montagem de motores. Com ele, é possível produzir 400 mil motores por ano no mesmo espaço em que antes se produziam apenas 100 mil. Mas, infelizmente, o robô ainda não pode ir tomar uma cerveja com o pessoal da linha de montagem para comemorar os bons resultados da empresa. Na hora de montar os carros, diferentes tecnologias se unem para auxiliar esse trabalho a ser ainda mais rápido e preciso. Carrinhos autônomos levam as peças de um lado para o outro para que os funcionários possam se concentrar na montagem dos veículos. Cada peça é rotulada e monitorada eletronicamente para garantir que nenhum carro chegue ao final da linha de montagem sem um parafuso que deveria ter sido colocado muito tempo atrás. No final de cada etapa, uma verificação digital garante que o carro está pronto para seguir pelo primeiro caminho de sua vida. Uma única ferramenta inteligente é usada para apertar todos os parafusos da carroceria e um monitor mostra ao funcionário exatamente qual é a operação que ele precisa executar. A ferramenta também se calibra automaticamente para aplicar o torque correto a cada parafuso. Assim, nada fica justo ou frouxo demais. O operário só precisa levar a ferramenta até o lugar certo e deixar que ele faça o seu trabalho. Sem essa tecnologia, o processo seria muito mais complicado e demorado. Na hora de testar novos conceitos de segurança para carros e componentes, pode ser arriscado colocar um piloto numa situação real de trânsito. Para esses casos, a PUC de Minas tem um simulador de dinâmica veicular. Imagine o jogo de corrida mais realista do mundo e você começa a entender o que esse simulador é. A carroceria de um carro fica suspensa por meio de bolsões de ar e um sistema eletromagnético. Embaixo dele, um conjunto de atuadores transmite a movimentação do carro virtual para a carroceria no mundo real. E o cinto de segurança também é capaz de transmitir forças ao corpo do piloto. A sensação que resulta disso tudo é idêntica à de dirigir num carro de verdade, mas o processo é bem menos arriscado. É possível colocar o carro virtual em uma variedade de cenários diferentes, desde um cenário urbano até um circuito de corrida. A pista de corrida pode ser útil para testar a estabilidade dos veículos em situações de alta velocidade, enquanto a cidade virtual é mais útil para testar um sistema de direção autônoma, por exemplo. Em qualquer caso, os pesquisadores podem acompanhar os testes em uma sala de controle adjacente ao simulador. Por lá, é possível ver absolutamente todos os dados do carro e do piloto, desde a sua velocidade até o local para onde o piloto está olhando a cada momento. E a universidade ainda pode usar esse simulador para uma série de outros estudos, como para testar o impacto de determinadas substâncias sobre a capacidade dos condutores de dirigir sem causar acidentes. Isso é só o começo. O processo de fabricação de automóveis hoje também conta com tecnologias que auxiliam a manutenção das máquinas, monitorando a temperatura de cada peça e enviando uma notificação para o celular do técnico na hora que ela precisa ser substituída. E já tem até uma luz que aponta para os funcionários onde fica cada peça de que ele precisa para realizar seu trabalho. Que os carros em breve vão ser capazes de se dirigir sozinhos, a gente já sabe. Mas daqui mais alguns anos, eles devem ser capazes de se montar sozinhos também. No próximo bloco, pode acreditar, o vício em videogames já prejudicou a vida de muita gente. Os especialistas afirmam que trata-se de uma doença.
E você, o que acha? Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. Para muita gente é exagero, para outros e para boa parte da comunidade médica, trata-se de uma constatação. O vício em videogames é uma doença que precisa de cuidados profissionais. Nós fomos conhecer uma das vítimas do problema. A Organização Mundial da Saúde, órgão da ONU responsável pela orientação mundial de políticas públicas de saúde, bateu o martelo. Existe sim vício em videogames. Isso significa que médicos vão poder diagnosticar o vício em games como uma doença, receitar tratamentos e, dependendo do caso, até medicamentos. Tudo com respaldo da OMS. Mas de onde veio essa ideia de classificar o vício em games como doença? Bom, na verdade, muitos países já tratam essa compulsão como um distúrbio mental há alguns anos. Na Coreia do Sul, por exemplo, uma lei de 2011 proíbe que jovens com menos de 16 anos joguem videogame entre meia-noite e 6 da manhã. Empresas de games no Japão e na China também tomam precauções para evitar que usuários fiquem tempo demais diante das telas, incluindo alertas e sistemas rigorosos de controle. Mas só agora é que essa preocupação vai se tornar norma global. Realmente tem uma dificuldade muito grande de entender as compulsões como doenças e principalmente definir essa fronteira, digamos, até onde é normal e até onde é patológico. Né? As compulsões como compra, né? O que é comprar normalmente, o que é patológico, o jogo, né? O sexo, digamos, uma série de compulsões que são difíceis de definir porque o simples fato da conduta não define a patologia. O vício surge por conta de uma substância no cérebro chamada dopamina. Trata-se de um neurotransmissor responsável por trazer sensação de prazer a uma região do cérebro motivada por recompensa. Toda vez que você faz alguma coisa que te dá prazer, o cérebro libera uma descarga de dopamina. Só que em alguns casos, o cérebro fica obcecado por essas descargas e passa a procurar cada vez mais situações que liberem mais e mais dopamina. É isso que leva a todo tipo de vício, inclusive ao vício em games. Quanto mais tempo jogando, mais dopamina seu cérebro recebe e mais dependente do jogo ele fica. Este jovem de 26 anos procurou a ajuda de uma clínica de reabilitação em São Paulo para combater a compulsão por games. O vício em jogos eletrônicos também o levou a outros problemas, como a dependência química. Tinha vez que eu ia para faculdade 7 horas da manhã, chegava meio-dia e ficava ali no videogame das 2 até as 6. Aí, sei lá, até ia para academia, eu fazia uma atividade física, meio que para amenizar a culpa, sabe? Porque depois que a gente passa por tratamento, a gente sabe quando a gente está fazendo coisa errada, né? Que eu não deveria estar fazendo aquilo. Então, eu ia até para academia e fazer alguma atividade física, caminhada, que seja, para minimizar essa culpa de eu ficar só no videogame. E eu usava até da academia e da caminhada para me melhorar no videogame. Porque eu começava a ficar com muita dor de cabeça, muito cansada, e quando eu fazia atividade física, eu voltava bem, tomava um banho e conseguia jogar melhor.
O que a maioria dos especialistas concorda é que o vício em games não é uma epidemia. Um estudo realizado recentemente na Noruega com mais de 10 mil pessoas mostrou que menos de 1% deles apresentam um comportamento compatível com o que a OMS considera patológico. Outros estudos em outras partes do mundo indicam números parecidos, ou seja, nem todo mundo que joga pode ser considerado doente. A OMS também tem regras bem específicas para determinar o que pode ser considerado vício. Preste atenção! Perder o controle sobre a frequência, intensidade e o tempo diante dos jogos. Dar prioridade aos games em detrimento de outras atividades do dia a dia. Continuar ou aumentar a frequência com jogos mesmo diante de consequências negativas. Estas são características de uma pessoa que pode ser diagnosticada com vício em games. Nem todo mundo que joga videogame é viciado, mas vale a pena ficar atento a estes sinais antes que uma diversão se transforme num caso de saúde. Mas muitas das coisas que você faz em forma moderada são absolutamente normais. Você pode fazer compras, mas não pode comprar compulsivamente. Você pode ter sexo, mas uma pessoa compulsiva com sexo. Você pode jogar, mas não ser compulsivo. E nos jogos também. Não é o jogo que é ruim. O que é ruim é o uso que se faz do jogo quando entra no processo patológico. Tem novidade super bacana no olhardigital.com.br. Nosso portal está ainda mais inclusivo. Em parceria com a HandTalk, todas as páginas do Olhar Digital agora são acessíveis aos deficientes auditivos. Funciona assim: em todas as nossas páginas você encontra esse símbolo aqui. Ao clicar nele, o Hugo, o simpático personagem criado pela HandTalk, aparece no canto da sua tela. Aí, basta você clicar no texto que quer ler para que o Hugo transforme na linguagem de sinais brasileira, a Libras. São milhões de brasileiros que sofrem com a deficiência auditiva e que justamente por isso também têm dificuldades para compreender os textos escritos. Agora, com a parceria da HandTalk e com a tecnologia do Hugo, todos podem ter acesso à melhor informação de tecnologia. O Hugo e a HandTalk, inclusive, foram apontados pela ONU como uma das melhores iniciativas de inclusão digital em nível mundial. Se você conhece alguém que tem dificuldades auditivas, indique o Olhar Digital para elas. Elas passam a ter acesso à melhor informação da era digital, graças à tecnologia inovadora da HandTalk. Com essa boa notícia, a gente se despede. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!